para nós termos, mesmo à distância, termos essa comunhão e estar a paz, orando uns pelos outros. Eu acredito que os irmãos oraram por mim, como também orei por todos vocês, e assim louvado foi o nome do Senhor. Graças a Deus pela viagem missionária, os irmãos que aqui foram, a irmão Nilton, a irmã Marli, a irmã Eliana, a irmã Eliane, a irmã Isabel, que não está aqui entre nós, mas estava pensando que foi uma das viagens mais difíceis, que eu já passei, e eu fiquei lembrando aquilo que o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 3, que nos últimos dias, os dias serão difíceis, serão mais trabalhosos. Então alguns irmãos sentiram algumas enfermidades. Teve um dia lá que eu fui medir a minha glicemia, estava 526, foi um domingo. Digo, meu Deus do céu. Mas pela graça de Deus, o Senhor nos ajudou. Nós chegamos ontem pela manhã. Eu cheguei cheguei enfermo. A irmã Eliane também passou mal na saída do barco lá. A irmã Marli também estava ontem, E hoje o Yuri também está ruim, Irmã Eliana também, eita! Não é para espantar ninguém não, irmãos, tá bom? Isso é o ofício da viagem missionária, tá bom? O ofício da viagem missionária, não é para espantar ninguém não, para não querer ir ano que vem. Tá bom, meus irmãos? Mas graças a Deus, o Senhor tem sido bondoso para conosco. Isso nos faz lembrar de Paulo, nas suas viagens missionárias. Graças a Deus, não sofremos nenhum naufrágio, como aconteceu com o apóstolo Paulo indo para Roma. Nós fomos e voltamos em paz. Tivemos só uma pequena tempestade, mas tudo cooperou para nós acordarmos cedo. Chegamos em Manaus 4 horas da manhã, ficamos esperando pelo menos 1 hora para desembarcar. Gostaria também de agradecer os diáconos da igreja, diácono Ademar, Ivon, Eliels, que ficaram aqui com a igreja, auxiliando aqui nesse trabalho, como também o diácono Ademar, que trouxe a mensagem no domingo pela manhã, como também o irmão Mateus, trouxe a mensagem domingo à noite. Tá bom, irmãos? Então, muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Me sinto muito apoiado. Eu tenho o privilégio de estar aqui nessa igreja sendo apoiado pelos diáconos e pelos irmãos que fazem o trabalho. Como eu falei, a igreja não pode ficar dependente do pastor. Um dia eu vou ter que sair, um dia eu vou para o céu, um dia eu posso sair por outra igreja, mas a igreja não pode ficar dependente do pastor. Então, louvado seja o nome do Senhor, que alguns vieram, que eu acompanhei. Depois a gente vai dar aquele telefonema: irmão, por que você não veio para o culto? Não lhe vi no culto. Tá bom, irmão? Mas graças a Deus, Deus abençoe a todos. Vou convidar aqui que pela escala, essa escala está sendo uma benção. O irmão Mateus pregou domingo, pela escala ele também está escalado para pregar hoje no culto de doutrina e oração. Então vamos prestar atenção mais uma vez, que o Senhor vai usar o irmão Mateus para falar conosco. Vai ficar aí mesmo? Só dia de domingo aqui, é? Legal, que bom. Oi. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Amém? Amém. Irmãos, como o pastor disse, pela escala, foi escalado para hoje. E também é uma oportunidade de trazermos a palavra de Deus aos nossos corações, Isso é um privilégio que nós temos. E como o tempo é curto, eu convido logo a todos que possam abrir suas Bíblias no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Mateus, capítulo 15, do verso 21 ao verso 28.
Assim diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 15, do versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, graças te dou, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para trazer e transmitir a Tua palavra, Senhor. Peço a Tua direção, a Tua iluminação, para que a Tua palavra seja pregada, que todos possam entender o que ela quer dizer a todos nós, Senhor. Muito obrigado por tudo, é que eu lhe peço e agradeço tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos? Irmãos, esse texto, eu escolhi um tema aqui. O tema se chama A Fé que Rompe Barreiras. A Fé que Rompe Barreiras. Irmãos, essa mulher é uma mulher cananeia, como diz aí o texto, né? Canaã, irmãos, é uma cidade conhecida como uma cidade pagã. Uma cidade que as pessoas desse povo adoravam outros deuses, Baal e outros deuses pagãos. E, consequentemente, essa mulher também era pagã. E nessa noite, irmãos, nós iremos ver e aprender 3 lições com essa mulher. Essa mulher que teve a sua fé elogiada por Jesus no final desse texto, né? E a primeira lição, irmãos, que nós tiramos na vida dessa mulher, nessa história, desse texto, que essa mulher, irmãos, ela reconheceu quem era Jesus e o seu poder, mesmo sendo uma mulher gentia, uma mulher pagã, uma mulher que o seu povo adorava outros deuses, como diz aqui no versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, ela vai dizer, irmãos, Senhor, filho de Davi. Então, irmão, aqui quando ela diz Senhor, filho de Davi, ela reconheceu quem era Jesus, porque naquela época, naquela cultura, irmãos, já estavam esperando o Messias prometido pelos profetas. E nesse momento ela tinha ouvido claramente, né, que o Jesus, essa pessoa chamada Jesus, ele passava na cidade, tanto é que ele estava indo de Tiro e Sidom. Eles passavam na cidade pregando, operando milagres, maravilhas, e ela ouviu falar desse homem, Jesus. E nisso ela reconheceu que esse homem era o Messias prometido, o filho de Davi, como ela diz aqui, Senhor, com S maiúsculo, né? Senhor, filho de Davi. Então, primeira coisa que nós aprendemos com essa mulher, irmãos, é que ela reconheceu quem era Jesus e o seu poder.
mesmo sendo uma pessoa de um povo pagão, que adoravam outros deuses, e ela reconheceu mesmo assim quem era o verdadeiro Deus. E outra lição, irmãos, que nós aprendemos com essa mulher, é que ela se humilhou diante de Deus, reconhecendo quem ela era e qual era a sua posição diante de Deus, irmãos. Ela, no versículo 22 mesmo, na parte B, ela vai dizer: tem misericórdia de mim. Ela não falou, irmãos, que ela auto se sustentava. Ela pediu misericórdia daquele homem chamado Jesus, reconhecendo o seu poder e a sua soberania. Ela disse: tem misericórdia de mim. O que ela pediu a Jesus, irmãos? Ela pediu que minha filha está miseravelmente endemoniada. Esse texto também, irmãos, ele está em Marcos. Essa mesma história também está em Marcos. Para quem quiser ler depois na sua casa, está em Marcos capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 30. Também conta essa história. E ela disse, que ela precisava, irmão, ela precisava de um milagre, porque sua filha estava endemoniada em casa. A filha dela não estava com ela nesse momento. E Jesus, como ele é Deus, ele sonda mente e coração, ele sabia o que estava acontecendo na vida dela, que ela precisava de uma bênção, E no versículo 23, na parte B, irmãos, ela continua se humilhando. Tanto é, irmãos, que na parte B do versículo 23, ele diz assim: os seus discípulos, chegando ao pé dele, no pé de Jesus, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ela veio gritando atrás de Jesus. Ela estava desesperada. Ela estava se humilhando atrás de Jesus. Hoje em dia é meio difícil, alguém se humilhar, orando, lendo a palavra de Deus. Mas essa mulher, ela se humilhou diante de Deus, irmãos. E muitas vezes nós, temos vergonha de se humilhar diante de Deus, Se humilhar, chorar diante de Deus. Às vezes eu sei que muitos aqui, nós aqui, quando nós estamos no nosso quarto, diante de Deus, na intimidade com Deus, nós oramos e até choramos, Isso é humilhação diante de Deus. E Deus, ele se alegra disso, quando nós nos humilhamos diante dele. E outra parte aqui, irmãos, que nós vemos a humilhação dessa mulher diante de Deus, é no versículo 25. No versículo 25, que ela disse, que o texto diz: então chegou ela e o adorou. Esse contexto, irmãos, a cultura da época, quando diz adorar, a pessoa já se prostrava diante dele, já se ajoelhava, se humilhava. E quando a Bíblia diz que ela adorou, ela se prostrou, e dizendo: Senhor, socorre-me. Ela pedindo ajuda, irmãos. Ela estava pedindo ajuda para quem podia ajudar ela, porque como ela vinha de uma cultura pagã, outros deuses, com certeza, irmãos, esses outros deuses não respondeu ela, não atendeu o pedido dela, porque eram deuses falsos. Mas quando ela reconheceu o Deus verdadeiro, ela pediu ajuda a esse Deus, pediu: socorre-me, Senhor, socorre-me. Então nós vemos, irmãos, que essa mulher, ela se humilhou diante de Deus, ela adorou diante de Deus. E nós percebemos também que antes de ela receber a bênção, ela já estava se prostrando, já estava adorando. Muitas vezes, irmãos, nós só agradecemos a Deus, nos humilhamos diante de Deus só quando nós recebemos a bênção. E essa mulher fez diferente. Essa mulher, ela adorou e prostrou, se humilhou diante de Deus antes de receber o seu milagre. Então, irmãos, essa é mais um ponto que nós vemos na vida dessa mulher. Nós vimos que a primeira lição que nós tiramos é que
essa mulher reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, reconheceu o seu poder, e a segunda lição nós vimos que ela se humilhou diante do Senhor. Ela se humilhou diante do Senhor. E o terceiro ponto, irmão, a terceira lição que nós tiramos com essa mulher, irmãos, que a fé dela era inabalável. Por quê, irmãos? Nós vamos observar aqui. No versículo 23. No versículo 22 ela vai dizer que ela tinha uma filha que estava miseravelmente endemoniada. Aí no versículo 23 vai dizer: mas ele não lhe respondeu palavra. Quem que não respondeu palavra nenhuma para a mulher? Jesus. Jesus ficou calado. A mulher estava gritando, a mulher estava esperneando. O que Jesus fez? Não falou nada. Isso aí aparentemente seria uma resposta negativa de Jesus, né? Só que aí nós vamos ver a fé dela, né? E aí o texto vai continuar dizendo: e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Até os discípulos queriam expulsar essa mulher, queria que ela fosse embora, porque ela estava gritando, ela estava desesperada. Jesus não respondeu nada. Os discípulos queriam que ela fosse embora. E no versículo 24, Jesus vai responder a primeira vez essa mulher. E diz assim: e ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. No versículo 23, Jesus não falou nada, teve uma resposta negativa. E os seus discípulos também queriam que ela fosse embora. E no versículo 24, Jesus também aparentemente teve uma resposta negativa, quando ele diz que ele não foi enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus disse não. Então, versículo 26, ele responde de novo. Lemos o 24, vamos ler o 25 para contextualizar. Então chegou ela e adorou, como nós dizemos, né? Dizendo: Senhor, socorre-me. Jesus disse não, irmãos. Primeiro Jesus ficou calado, os seus discípulos quiseram expulsar ela. Aí depois Jesus disse que ele só veio para as ovelhas perdidas de Israel. Uma resposta negativa. Aí ela adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela teve respostas negativas. Só que ela continuou. Ela persistiu, irmãos. Ela persistiu até ela receber o que ela queria, que era que sua filha fosse curada, porque ela estava endemoniada. Então no versículo 26 ele vai dizer: ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Em outras palavras, irmãos, como Jesus ele veio para os seus, que são o povo de Israel, ele disse que não era bom pegar dos filhos dele e entregar para as pessoas que não eram filhos. E Jesus chamou ela de cachorrinhos. Já pensou se fosse hoje em dia? Jesus chamando alguém de cachorrinho? A pessoa vai dizer: cachorro é você. Sou cachorro não, né, Nilton? E Jesus chamou ela assim. Às vezes as pessoas, Jesus fala uma palavra mais dura, e as pessoas já querem ir embora, xingar, apontar dedo. Jesus era assim, irmãos. E até quando Jesus falou aquela palavra mais dura com seus discípulos, que a multidão saíram, né? Foram embora. Tanto é que Jesus perguntou para os seus discípulos: e vocês vão embora também? Aí Pedro vai responder: para onde nós iremos? Só tu tem a palavra de vida eterna. Jesus falou uma palavra mais dura e o povo foi embora. Se essa mulher fosse fazer a mesma coisa, irmãos, ela não fez. Jesus falou uma palavra dura para ela. Ela não foi embora. Ela não apontou o dedo, ela não xingou Jesus,
ela a si mesmo se humilhou. Ela continuou se humilhando, irmãos. O versículo 27 vai dizer: e ela disse, ela entrou, irmão, ela entrou na metáfora de Jesus. Ela vai dizer assim: ó, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus chamou ela de cachorrinhos, mas ela entrou na metáfora de Jesus, quando ela diz que até o que cai da mesa o cachorro come, as migalhas que caem da mesa o cachorro come. Ela sabia a posição dela, ela sabia que ela veio de uma terra pagã, um povo gentil que não conhecia o Deus verdadeiro, mas ela reconheceu, como nós vimos, ela reconheceu quem era Jesus, ela reconheceu o poder de Jesus, ela se humilhou diante do Senhor, e aqui ela estava demonstrando a sua fé para Jesus. E a Bíblia também vai dizer, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui nesse momento, irmãos, será que ela estava agradando Jesus? Com certeza, irmão. Ela estava agradando Jesus. Jesus ficou calado, depois respondeu que não, depois respondeu que não de novo. E ela persistiu. Jesus viu a fé dessa mulher. Jesus viu, irmãos. E tanto é que no versículo 28, irmãos, para encerrar essa reflexão a nós, que no versículo 28, Jesus vai responder dizendo a ela: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas, ou seja feito conforme a sua vontade. Jesus se agradou dessa mulher, tamanha a fé dessa mulher. Quando Pedro, irmãos, estava andando sobre as águas, quando avistou Jesus, ele estava andando sobre as águas. Aí, em certo momento, Pedro, a sua fé foi abalada e começou a afundar. E o que Jesus disse para Pedro? Homem de pequena fé. Para Pedro, Jesus falou que ele era um homem de pequena fé. E quando Jesus estava dormindo no barco, na tempestade, quando Jesus apaziguou a tempestade, Jesus, quando acordou, parou o vento, parou o mar, disse para os seus discípulos: homens de pequena fé. Mas uma mulher pagã, uma mulher que não conhecia Deus, antes de conhecer Jesus, Jesus disse para ela: grande é a tua fé. E Jesus se agradou dessa mulher, por causa da fé dessa mulher. Então, irmãos, o texto vai dizer que desde aquela hora a sua filha ficou sã. A filha dela não estava nem com ela naquele momento, mas Jesus sabia onde essa menina estava, no que ela estava passando, e na mesma hora a Bíblia vai dizer que ela ficou curada, ela ficou sã, o demônio saiu do corpo dela. Então, irmãos, nós aprendemos com essa mulher, irmão, que nós devemos reconhecer quem é Jesus, o poder de Jesus em nossas vidas. Nós devemos nos humilhar diante do Senhor. Que às vezes nós pensamos: não, eu sou pregador, eu sou dirigente, eu sou cantor, canto para o Senhor, mas eu não quero chorar para o Senhor, não quero me humilhar, não. Nós temos que nos humilhar, irmãos, porque nós dependemos, nós somos totalmente dependentes de Deus. E para quem passa e faz isso, né, sabe que é muito bom se humilhar diante de Deus, chorar diante de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. E nós temos que aprender a nos humilhar diante de Deus, porque só Deus pode nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa vida. E também, irmãos, nós aprendemos que a fé dessa mulher era uma fé firme, uma fé inabalável. Jesus, ele respondeu, ele não falou nada de primeira. Depois respondeu que não veio para outros filhos, senão para as ovelhas perdidas de Israel. Depois ele vai dizer que não era bom pegar dos filhos e entregar para os cachorrinhos. Essa mulher persistiu diante de Deus, irmão. Ela persistiu. E Jesus, ela viu que a fé dessa mulher era grande. Era grande, irmãos. Então, para nós ficarmos
com esse texto por aqui, nós vimos isso, né? Como eu disse, essa mulher reconheceu que Jesus era Filho de Deus. Essa mulher se humilhou diante do Senhor e a sua fé foi inabalável, apesar das respostas aparentemente negativas. Então, irmãos, ficamos com essa palavra, com essa reflexão, que nós possamos, irmãos, que cada dia entender qual é o poderio do Senhor Jesus. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele operava milagres, operava maravilhas. E Jesus não mudou, irmãos. Jesus não mudou, ele continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo para sempre. Então, que nós possamos reconhecer, irmãos, e aprender essas 3 lições com essa mulher. Amém, irmãos? Estarei passando a palavra para o pastor Júlio César, mas antes, pastor, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, graças te dou, Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade que temos de trazer a Tua palavra, a Tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, por essas lições que nós aprendemos com essa mulher, Senhor, que reconheceu quem é Jesus, o seu poder, que ela se humilhou, Senhor, diante de Jesus para receber a sua bênção, Senhor. Também, Senhor, aprendemos através dessa história, dessa mulher, que a sua fé foi persistente, apesar das aparentes respostas negativas, ela continuou persistindo, Senhor. Que nós possamos ser pessoas, Senhor, que nós possamos ter fé inabalável, Senhor. Aumente nossa fé, Senhor. É que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Júlio César está com a palavra. Amém, meus irmãos? Amém. Todos entenderam aí a mensagem do Senhor, mediante essa mulher que nos ensinou que a fé rompe barreiras. A fé é um elemento espiritual que Deus tem nos dado para nós termos sempre a vitória. O hino do cantor cristão diz: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Que possamos copiar essa mulher. Ela reconheceu quem era Jesus. Quem era Jesus, irmãos? Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus foi aquele que em Deus abriu o mar vermelho. Jesus, pelo seu poder, foi aquele que acalmou aquela tempestade. Quem é Jesus? Qual o seu poder? O poder de Jesus, irmão, é evidenciado nas nossas vidas. Só Jesus para nos transformar pelo seu grande poder. Nós aprendemos que essa mulher reconheceu que ela precisaria se humilhar diante de Jesus, o Deus poderoso. Que cada um, irmãos, como diz a palavra do Senhor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa mulher reconheceu que precisa se humilhar, como também nós precisamos nos humilhar diante de Jesus. E terceiro, a fé dessa mulher era inabalável. Que fé, né, irmãos? Hoje se dá uma chuva, os irmãos alguns não vêm mais para o culto, né? E se for para evangelizar, não dá. O mundo está perigoso, não dá. E a fé, irmão, dessa mulher inabalável, essa mulher que nos ensina que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo vai dizer em uma das suas cartas que nós vivemos por fé
Nós vivemos por fé. Não tem como vivermos nesse mundo se não for por fé, porque os dias são maus, é daqui para pior, e nós precisamos viver por fé. Então, que a nossa fé venha romper todas as barreiras, rompendo em fé, né? Qual é o cântico? Rompendo em fé. Depois vamos cantar esse cântico, bora no final, para a gente firmar mais essas verdades que acabamos de escutar. Irmãos, a irmã Leucimar precisou ir para o Castanho, ela não estava se sentindo muito bem, ela foi para o Castanho fazer alguns exames, tá bom? Então ore pela irmã Leucimar, que foi aqui e me comunicou que não poderia vir para o culto. Os outros eu não sei porque não vieram. Eu sempre incentivo os irmãos a comunicar, irmãos, isso é bom. Por quê, irmãos? Porque nós vamos orar por você. Pastor, eu estou doente. Eu até mesmo, pastor, hoje eu não quero ir para o culto. Nós vamos orar para que Deus possa dar coragem, possa dar ânimo, porque isso acontece. Se fosse por mim hoje eu não vinha para o culto não, irmãos. Mas nós precisamos orar uns pelos outros, tá bom, irmãos? Então incentivo os irmãos que não puderem vir, comunique, que é uma forma de nós orarmos, para que o inimigo não venha ter vantagem sobre as nossas vidas, ok? Vou dar uma ideia para os irmãos, e até me justificando, tá? Para não cair em julgamento. O que tem acontecido? Primeiro, que eu tenho usado o celular para os meus sermões. Eu abandonei o caderninho, meus sermões são tudo no celular. E agora eu estou fazendo as anotações. Então, quando eu estava anotando ali, os irmãos não vão julgar. Olha, o pastor está mexendo no celular, não pode não. Contudo, irmão, que desligue, se você for o Wi-Fi da igreja, desligue, se for dado móvel também desligue, tá bom? Porque fica chegando mensagem. Aí nós somos legais, né? A gente gosta de ver as mensagens, né? Tá bom? Então faça isso. Se você não quer mais anotar, anote aqui, ó, os princípios que nós aprendemos essa noite. Tá bom, irmãos? Então, quando o irmão me ver mexendo no celular, não estou vendo mensagem nem passando mensagem. Estou anotando os ensinamentos que eu anotei essa noite. Amém, irmãos? Amém. Mulheres para trás, homens para frente, vamos buscar o Senhor em oração.